Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia para ouvirmos a palavra do verdadeiro Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra do verdadeiro Senhor Salvador Jesus Cristo, ele traz à tona tudo o que está oculto. Amém? O evangelho do reino dos céus traz à tona tudo quanto está oculto. Por quê? O evangelho do reino dos céus é luz. O evangelho do reino dos céus, por ser luz, tudo quanto está em treva ou estava em treva, quando a luz acende, só revela o que estava em oculto. Certo? Então, todo o evangelho que desperta uma pessoa, todo o evangelho que desperta um homem, uma família, uma nação, todo o evangelho que desperta o ser humano é o evangelho do reino dos céus. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma, nenhuma. Cristo é luz. O leão da tribo de Judá é luz. O Deus Emanuel, que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, ele é luz. Quando Cristo Jesus entra em casa de alguém, quando o Senhor Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso que é luz, o verdadeiro Cristo, quando ele entra dentro de um lar, em uma família que está em treva, tudo quanto estava oculto, escondido, vem à tona. Porque muitas pessoas não se revêem nas mensagens que o Senhor Jesus Cristo nos tem dado para pregar? Porque essas pessoas estão em trevas. E elas não querem sair das trevas onde estão. Elas estão mergulhadas nas trevas. Elas não querem que a luz resplandeça em suas vidas, em suas casas. E por não aceitarem a luz, então eles continuam convivendo com a porcaria, com o lixo, com a desgraça, com Satanás, com os demônios. Convivem com as trevas dentro dos seus lares. Amém? Amém. E muitos lugares, na verdade, nos 4 cantos da terra, estão em trevas. Porque o evangelho que você ouve hoje é um evangelho que te despertou. Porque o evangelho que você ouve hoje abriu os teus olhos. Porque o evangelho que Cristo Jesus nos manda pregar. O evangelho do reino dos céus. O evangelho do reino dos céus é luz. Amém? Amém. Pois Cristo Jesus é o evangelho. Cristo é luz. O evangelho do reino dos céus é vida. Cristo é vida. O único evangelho que gera vida é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O único Deus que dá vida a quem não tem vida é o evangelho do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. E eu sou apaixonado pelo evangelho que não espelha o roubo. Eu sou apaixonado pelo evangelho que não espelha as coisas daqui da terra. Eu sou apaixonado por esse evangelho que diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas vos será acrescentado. Eu sou apaixonado por esse evangelho. Porque eu compreendi pela orientação do Senhor Jesus, pela orientação do Espírito Santo, pelo despertar que eu recebi da parte do leão da tribo de Judá, Cristo que por nós se entregou na cruz do Calvário, Cristo que ressuscitou dentre os homens, dentre os mortos, esse Cristo todo-poderoso. Cristo abriu os meus olhos e abriu o meu entendimento. Hoje, diante do que Cristo Jesus mostrou para mim, hoje eu não aceito
e nunca vou aceitar me vender, ser falso profeta, em nome do Senhor Jesus. Eu ontem conversava com um moçambicano pelo WhatsApp. O moçambicano tirou contato no nosso canal do YouTube. Ele entrou em contato precisando de acompanhamento, precisando de auxílio. E nós temos conversando. Hoje ele me chama de pai. E na conversa que a gente foi tendo ontem, algo lhe chamou a atenção quando eu falei para ele assim por mensagem. Eu disse: filho, tu tens um pai que está preparado para morrer por Cristo e por outra. Sabe qual tem sido a minha oração todos os dias? Hoje eu já não sei fazer um outro tipo de oração. É como se a minha oração agora tivesse limitada. Calma aí, pastor. Mas o pastor ora durante 2 horas, 3 horas, 5 horas. Realmente, sim. Eu nunca entro na presença do Senhor Jesus para orar durante 5 horas ou 10 horas sem ter palavras. Nem que eu tiver 10 horas na oração. Eu tenho sempre coisas para apresentar, mesmo não repetindo, tenho sempre assuntos para apresentar para Deus, tenho sempre alguma coisa para falar. Mas o estar paralisado é algo pessoal, é algo meu, tem a ver com o meu sonho, o meu maior sonho, o meu maior desejo. Pastor, qual é o teu maior sonho? Foi exatamente o que eu expliquei para o moçambicano. E ele escreveu, mandou uma mensagem assim, todo admirado, com um boneco assim, meio assustado, com emoji. Ele disse: sério? Porque eu falei para ele qual é o meu sonho. Esse é o sonho do pastor? Eu disse: sim. Por quê? Porque ele nunca viu ninguém a falar para ele o que eu falei. O que foi que o pastor falou para ele? Eu disse assim para ele: filho, sabe qual tem sido a minha oração todos os dias? Minha oração que eu faço todos os dias, manhã, tarde e noite. Nem que eu ficar 3 horas de joelho orando. Muitas das vezes só me limito em 3 palavras, só 3. Quais são? Esse é o meu sonho. Por isso é que eu oro assim: Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Senhor Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, Deus que se destaca entre os deuses. Por favor, realiza o meu sonho. Senhor Jesus, o Senhor sabe que o meu sonho é morrer por ti. Eu não quero morrer de doença. Não quero morrer com paludismo, com tuberculose. Não quero morrer desse jeito. O mundo, os 4 cantos do planeta Terra, quando chegar o dia da minha morte, eu não vou morrer porque violei, porque matei, porque... Não. Eu vou morrer por causa do evangelho que o Senhor colocou dentro do meu coração, por causa do evangelho que o Senhor cravou na minha alma para pregar. Então, o meu pedido a Cristo é: Senhor, eu quero ser martirizado por amor a ti. Me permita, ofereça-me, me dá de presente uma morte por amor ao teu nome, por amor ao evangelho do reino dos céus e por amor às almas. Por isso é que eu não gosto muito de orar com pessoas próximas de mim para não se escandalizarem. Esse é o meu pedido. Por isso, eu nunca, digo hoje, eu tenho uma amiga que uma das vezes falou para mim: Dalvan, às vezes quando você prega, a maior parte das tuas pregações, você fala muito sobre feitiçaria, os pastores feiticeiros, combate à feitiçaria. E ela falou para mim assim: Dalvan, por causa de combateres muito a feitiçaria, estás propenso um dia a ser feiticeiro. E eu falei para ela: presta atenção, eu nunca, em nome do Senhor Jesus, eu nunca serei feiticeiro. Não é pelas coisas que você fala, até posso falar, eu combato isso porque Cristo Jesus me levantou para poder combater a bruxaria. Não é porque haja uma inclinação para essa desgraça aí, para essa porcaria, para essa miséria. Porque para ir buscar bruxaria, eu prefiro ficar preso, entrar na cadeia, me prenderem lá, dar a minha liberdade até o dia da minha morte. Se são 40 anos preso, são 30 anos preso, 1000 vezes ficar preso do que ser falso profeta. 1000 vezes ficar encurralado, preso, sofrendo na mão dos policiais do que buscar bichorda. Todo bruxo termina mal. Todo falso profeta termina mal. Então eu aprendi com Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada,
O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, de forma muito clara, diz que as coisas espirituais é que é original. E aí está falando, está se referindo ao reino dos céus. As coisas visíveis, as coisas que nós contemplamos aqui, esse mundo físico, na verdade, é cópia, é projeção das coisas espirituais. Logo, eu não sou idiota não, porque Cristo Jesus mostrou para mim quem eu sou. Eu sei que eu não sou um corpo, eu vivo dentro de um corpo. Eu sei que tenho uma alma, e essa alma é imortal. E se eu me desviar dos estatutos de Cristo, se eu abandonar a minha fé no verdadeiro Cristo que se entregou por nós na cruz do Calvário, de uma coisa sei, eu irei para o inferno e lá vou queimar. Sou o nosso fogo aqui desse fogão, o fogo das nossas velas. Meu querido, nem deseja se queimar. Quem aqui já se queimou? Todos nós, né? Já nos queimamos. Dói ou não dói? Agora imagina, se esse fogo aqui ninguém quer, quanto mais o fogo do inferno, que é pior que esse fogo que nós conhecemos aqui na terra. Estão entendendo? 1000 vezes sofrer por Cristo, 1000 vezes morrer por amor a Cristo, 1000 vezes morrer pelo evangelho que Cristo Jesus pregou, do que nós nos vendermos. Eu nunca, repito, sem medo de errar, eu nunca serei falso profeta em nome do Senhor Jesus. Nem que eu tenha de morrer com pneus queimados, vamos buscar 100 pneus, me põe no meio e vou começar a juntar um pneu, 2, 3, busquem gasolina e tacam fogo. 1000 vezes morrer queimado do que ser feiticeiro. Estão entendendo? Porque a Bíblia Sagrada mostra que nós somos uma alma. E não só, pastor, o que move o coração do pastor é o fato do pastor saber que o pastor é uma alma. Não é só isso, não. Existe algo mais pesado do que isso. O que é, pastor? Eu, quando era menino, minha mãe foi me falando do amor de Cristo, da crucificação. O que me leva a ser apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo hoje, na verdade, é a morte dele por mim. A entrega dele. Eu tenho olhado para os homens na terra e eu não vejo nenhum homem que fez o que o mesmo Cristo fez. Eu vejo homens, sim, que seguiram o exemplo de Cristo. Apóstolo Paulo seguiu o exemplo de Cristo. Mateus, Marcos, João seguiram exemplos de Cristo. E o livro de Hebreus capítulo 11 é claro, né, quando fala acerca dos heróis da fé. Homens e mulheres que não aceitaram até mesmo serem livres. Tudo por amor a Cristo. Tudo para morrerem por amor a Cristo. Só consegue permanecer na doutrina do céu quem tem amor por Cristo. Só consegue andar no verdadeiro evangelho, no puro evangelho que tem o poder de salvar o homem perdido, o homem pecador. Quem realmente tem amor por Cristo. Quando um dia você pensar em desistir da fé que tens em Cristo, antes de você desistir, abra lá a Bíblia Sagrada em Mateus, Marcos, João e abra o livro de Isaías 53 e leia o que Cristo fez por você. Olha pelo sacrifício de Cristo. Olha o sofrimento que ele enfrentou, tudo para poder te dar vida. Quando um dia você pensar em pregar mentira para o povo de Deus, quando um dia você pensar em se desviar do verdadeiro evangelho de Cristo, medita na crucificação. Olha para Cristo. Olha para o sofrimento, para o sangue, para as cicatrizes. Olha para as marcas de Cristo. Olha para ele antes de abandonar a tua fé em Cristo. E se encontra diante a cruz de Cristo. Se você não se encontrar, misericórdia, pois eu me encontro na cruz, diante da cruz eu me encontro. Diante ao sacrifício de Cristo eu me encontro. Como é que o pastor se encontra? Perdido, rebentado, vida destruída, sendo que o diabo, na verdade, preparado
para poder ceifar a minha alma. E Cristo Jesus lá na cruz, moído, me convidando a se aproximar dele, aos pés dele, para me dar vida. Mostrando para mim que ele só está na cruz, tudo porque eu sou culpado. Porque nós somos o culpado. Porque nós é quem pecamos. E de acordo com a Bíblia Sagrada, seríamos nós a pagarmos sim o preço dos nossos pecados, porque somos nós quem pecamos. Não é Cristo quem pecou. Nós vemos na cruz um homem que nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, mas por amor desceu, comprou as nossas brigas, comprou a nossa perdição, a nossa condenação, fazendo-se pecado, se condenando a si mesmo em meu e em seu lugar. Então, antes de abrir mão da fé que tens por Cristo e em Cristo, medita o que ele fez por você na cruz do Calvário. Muitos, na verdade, abandonaram a fé em Cristo Jesus, o Nazareno, porque eles esqueceram o perfeito sacrifício realizado por Cristo Jesus. Tudo para poder nos dar vida. Muitos se desviaram porque não tiveram encontro com Cristo ainda. Muitos estão distantes do Messias, distantes da vida, porque não tiveram encontro com Cristo. Muitos pensam que têm encontro com Cristo, ou que já tiveram encontro com Cristo. Milhares de pessoas. Existem pastores da terra que nunca tiveram encontro com Cristo, não conhecem Cristo ainda. Existem pregadores, líderes religiosos que nunca conheceram o Messias, nem o Messias nunca os conheceu. Nunca foram filhos dele. Existem milhares de homens assim, nesse planeta Terra. Nasceram, cresceram, são pregadores, mas nunca tiveram encontro com Cristo. Não conhecem Cristo. Muito pelo contrário, pregam Cristo porque lhe conhecem pela letra. Conhecem Bíblia, conhecem letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Obrigado. Por que muitos não conhecem Cristo? Porque ainda não se reveram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi realizado na cruz do Calvário. Hoje, enquanto orava, de manhã, estava no quarto orando, juntamente com o obreiro Yanilson, quando de repente eu ouvi a minha esquerda, atrás de mim, à esquerda, a gente louvava, e o louvor era voltado ao Espírito Santo. Estávamos adorando o Senhor Espírito Santo, quando dentro do quarto comecei a ouvir também uma terceira voz, além da nossa, também que estava louvando conosco. E eu parei, inclinei a minha cabeça para a esquerda, os ouvidos, e eu tentava assim buscar o som. Esse som é de quem? Quem está aqui no quarto? Se aqui no quarto só tem duas pessoas, quem é a terceira pessoa que está aqui a louvar conosco? E eu fiquei atento. E eu ouvia ele louvando. Logo percebi, nós somos os únicos aqui adorando o Senhor Jesus. Deus enviou anjos também que estavam conosco no quarto, e os anjos estavam adorando conosco, louvando também. Minutos depois, o Senhor Jesus começou a falar comigo. E a pregação de hoje, que você vai acompanhar hoje, a mensagem que você vai acompanhar hoje, é exatamente tudo quanto recebi da parte de Cristo para pregar hoje. Pastor, o que o pastor recebeu da parte do Senhor Jesus é uma nova mensagem? Ou é a mesma mensagem que nós estamos tendo nos últimos 5 dias? É a mesma mensagem. Amém? Amém.
Mensagem cujo tema: os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Hoje é a sexta parte. Cristo Jesus, o Senhor Jesus só me levou nos bastidores de algumas denominações, de algumas igrejas, para ver as falcatruas lá. E eu vi muita coisa. E eu lacrimejava. Na medida em que Cristo Jesus me mostrava, me apresentava, eu lagrimei diante de Cristo Jesus. O tema da mensagem é os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Amém, igreja? Amém. Tudo que você vai ouvir aqui, eu creio que há pessoas que vão ouvir essa pregação e vão discordar, e isso não vai mudar absolutamente nada. Pois fiel é aquele que mostrou para mim, que revelou para mim o que vou falar aqui, o que vou pregar. O que vocês vão ouvir hoje. Fiel é Cristo Jesus. E o nosso Cristo, de forma muito clara, Mateus 10, versículo 25, 26. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Então é Cristo que foi me mostrando os bastidores. E eu fui vendo, e eu fui vendo. E é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. Segundas de Pedro, capítulo 2. Segundas de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Pastor, nós já lemos isso ontem, meu querido. Tem mensagem nova. Nós podemos pregar um versículo, nem que for todos os dias. A mensagem sempre será nova. Então não se preocupa com o versículo que nós estaremos lendo. Esperem o que vem, né? O que Cristo revelou, que na verdade está ligado a essa passagem bíblica. Porque tudo quanto a gente fazer, nós temos de fazer de acordo à luz das Escrituras. Amém? Amém. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 1. Diz assim, em algumas Bíblias até traz um subtítulo, né? Os falsos mestres. São falsos. Porque eles são anjos caídos. Anjos caídos. Eu enviei a pregação de ontem. Eu enviei para uma mamã em Luanda. A mamã mandou uma mensagem de manhã: pastor, é muita verdade verdadeira. Ela usou aí o pleonasmo, né? Pastor, é muita verdade verdadeira. Meu Deus! Esse tempo todo nos enganaram assim. A mamãe falou isso. Ela disse, não vou colocar mais os meus pés na Igreja Universal. Não vou colocar mais os meus pés na IURD. A partir de agora. Eu disse, mamãe, amém. Ela disse, pastor, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te proteja. Em nome do Senhor Jesus. Entenda, mesmo eu desejando morrer por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, escrevam isso, eu ainda vou chegar à velhice. Em nome do Senhor Jesus. A dor de cabeça, para aqueles que não pregam o Evangelho do Reino dos Céus, só está começando. Só está começando. As coisas, tudo vai esquentar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas desilusões, as suas práticas libertinais, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, com histórias inventadas nesse caso, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não
Dormita. Alguém tem aí uma outra tradução que está mais clara? Quer uma outra tradução mais clara? Uma outra versão, uma versão mais clara. Sim, eu quero ler, só quero que abra e mostre uma versão diferente. Mais clara. É onde? Versículo 3. Vou começar pelo versículo 1 mesmo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissolutamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinais. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, é aqui onde eu quis, farão comércio, negócio de vós com palavras fictícias, fingidas. Para eles, o juízo, lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dormita. Apóstolo Pedro, cheio do Senhor Espírito Santo, com o evangelho do reino dos céus cravado no coração, na alma e no peito dele, está dizendo para a igreja: no passado já existiram falsos mestres, falsos pregadores. Fiquem atentos, porque no presente, no futuro, também haverá no vosso meio falsos mestres, falsos profetas, líderes religiosos endemoniados até a cor dos olhos. Abram vossos olhos. Está dizendo, e esses homens, eles virão com histórias inventadas, ao ponto de renegarem, ao ponto de renunciarem, de expulsarem Cristo Jesus de suas vidas, das suas congregações, dos seus lares. É o que ele está dizendo. E ele vai dizendo mais, apóstolo Pedro, esses homens, nos bastidores, eles estarão criando, inventando doutrinas, heresias destruidoras. E por eles inventarem doutrina de demônio, por seguirem as práticas libertinais, a graça liberal, então eles estão fazendo o quê? Estão brincando, zombando, pisando com o evangelho de Cristo. Estão fazendo tudo que o coração deles deseja, apresentando e pregando ao povo doutrinas que não conduzem o homem à salvação. Amém? Amém. É incrível hoje, nas igrejas, o versículo que nós estamos lendo aqui agora, há pessoas que estão na igreja há 20 anos, 10 anos, 30 anos, nunca leram essas passagens bíblicas, nunca leram. Porque os pastores não chegam até ali, não tocam até ali. A história é sempre a mesma. Isaac, Caim, Abraão, Moisés, é sempre a mesma história. Disso eles não passam. Estão entendendo? Há bem pouco tempo, antes de entrar aqui no culto, eu recebi uma ligação de um pastor da Igreja Mundial. Não farei menção da província onde está esse pastor. Eu, como tenho amigos pastores da Mundial, e adicionaram-me num grupo dos pastores da Mundial, então, se eu falar a província, vão encontrar quem é essa pessoa que falou comigo. Estão percebendo? Então, para não causar problema nesse pastor, eu não falarei a província nem o nome desse pastor. Mas a igreja é a Igreja Mundial do poder de Deus. Se ontem não me bloquearam, hoje vão me bloquear. No grupo onde estou com desses pastores da Mundial. A mão de Deus está aqui. Não, a mão de Deus não está lá, não. Talvez a mão de um outro Deus está lá. A mão do Deus Mamon está lá.
Agora, a mão do Deus Cristo, o verdadeiro Cristo, na mundial não está. Não fui o único que ouvi o que o pastor falou quando ligou para mim. Não fui o único. Graças a Deus, 4 testemunhas. E fizemos questão de gravarmos a conversa, o áudio. O que o pastor falou. O pastor disse, quando ligou, ele disse: pai, a igreja onde eu estou aqui na mundial, eu não sei mais o que é feito dessa igreja. Eu já não estou a aguentar mais. Porque tudo o que nós estamos fazendo não é por amor às almas. Tudo o que está acontecendo aqui dentro na mundial é tudo por dinheiro. O convertido aqui na igreja, o convertido, é aquela pessoa, o do céu, o de Deus, é aquele homem, é aquela mulher que o dízimo é grande. É aquela pessoa que dá mais oferta. É aquela pessoa que, quando o pastor liga, está sempre preparado, disposto para largar sempre um dinheiro, uma massa. Ele disse, aqui o pastor que eu tenho como meu responsável e os demais, eles vêm na mundial, a ovelha do céu é aquele que larga, é aquele que dá valores altos. Aquele que dá valores altos, esse é que eu salvo. Estão percebendo? Amém. E por outra, ele disse, eu só não estou saindo da igreja mundial porque eu aqui tenho um salário. Pastor, se não fosse pelo salário, eu não estaria mais aqui. Porque o salário que eu ganho, eu consigo ajudar os meus familiares com o salário que eu recebo. Mas eu confesso que o evangelho que nós estamos a pregar aqui não é um evangelho que salva. E eu pergunto, quantas almas a igreja mundial tem? Tem milhares. Esse povo, se os pastores, na verdade, estão determinando que o salvo é aquele que dá maior valor monetário, então pergunto, quem é que foi para o céu a partir da igreja mundial, dos que já morreram? Porque o evangelho pregado ali só mostra, é dinheiro. E o pastor ainda disse mais, está aí no áudio que nós gravamos, o pastor disse mais, aqui o pastor que eu tenho, o meu responsável, o meu líder, em tudo que ele toca, tudo que ele prega, ele só fala de bruxaria, até inventa histórias de bruxaria, inventa propósitos voltados a combate de bruxaria. Para quê? Aterroriza as pessoas, estão a colocar medo nas pessoas. E em troca de tudo, eles dizem para a ovelha, se quer se ver livre desse problema de bruxaria que você está enfrentando, receba o envelope, coloca X e vamos jejuar durante... Eu mesmo que eu preguei aqui ontem. Vamos jejuar, vamos orar. E esse feiticeiro vai largar a tua vida. Ele disse, papá, estou cansado. Porque tudo que eu ouço aqui é só voltado à bruxaria. E disse mais, esse pastor que eu tenho no meu lado, esse meu líder, um dia só pelo menos pregar de arrependimento e salvação. Disse, nunca pregou. Da vez em que ele tocou em um texto que falou de pecado, ele disse que o pecado é a bruxaria que está a apertar o povo, que está na vida do povo. O pecado são os demônios que estão na vida das pessoas. Ele disse, já não estou a aguentar mais. Ele disse, vou me organizar nesses últimos dias e vou me despedir aqui. Para eu chegar no Ambo é muito fácil. Aí ele falou, daqui eu saio, vou até a província X, daí depois estou no Ambo convosco. Está cansado, rapaz. Ele também quer ir para o céu. E eu falei assim para ele, se queres realmente, antes de tu vires, até foi, a palavra correta foi essa, antes de tu vires,
Hoje, vamos aqui agilizar algum saldo de internet de dados, vamos te enviar, para você ouvir as nossas pregações a respeito dos sinais da vinda de Cristo Jesus. Ouve toda a pregação, passo a passo, e eu sei que essas pregações vão te ajudar a se libertar desse ninho dos dragões aonde você está. Ele disse, pai, mais tarde pode me enviar, eu vou baixar os áudios e eu vou ouvir. Estão percebendo? E por outra, falou mais coisas. Posso falar tudo, né? Pode falar. Amém. Disse mais, nós temos uma meta a atingirmos na semana e nos meses. Cada pastor, em seu culto, o pastor líder chega e diz assim, nesse teu culto aqui, das 15, eu quero, nessa semana, 200 mil kwanzas. Pastor, no teu culto das 6, 100 mil kwanzas. Porque no fim do mês, eles têm que apresentar uma meta, isso anterior ainda, uma meta de 1.700.000 kwanza mensal. O pastor fala isso. Apresentando esse dinheiro nesse mês, por exemplo, se esse mês aqui o pastor apresentar 1.700.000, quer dizer que o próximo mês, o dinheiro que tem de enviar para o bispo em Luanda já não pode ser o mesmo valor. Se apresentar 1.700.000 que apresentou o mês passado, aí eles consideram que a igreja, o pastor lá do outro lado, não está bater forte. Bater forte é tipo espremer o povo, entrar na mente da pessoa para a pessoa largar, para a pessoa dar. Isso são sinais da vinda de Cristo. O amor de muitos se esfriará. Eu disse, o evangelho do reino dos céus, quando ele brilha, o evangelho do reino dos céus, quando chega num lugar que está escuro, tudo que se encontrar naquele espaço fica quê? Fica à tona, vem à tona. E tudo que você está ouvindo aqui hoje é Deus trazendo à tona as falcatruas, os lixos que está acontecendo lá. Amém? Nessas noivas, porque essas igrejas não são noivas de Cristo, não. Hoje eu tenho certeza que estou fora desse grupo aí dos pastores da Mundial, vão me bloquear mesmo. Hoje eu tenho mesmo certeza. E eu sei que amanhã, quando chegar aqui, no próximo culto, amanhã, eu vou chegar e vou dizer, já me bloquearam, igreja. Os dragões, porque eu não sei, me puseram no meio dos dragões, nesse grupo aí. A não ser que Deus lá me torne invisível nossas pregações para os dragões, de forma a os filhos dos dragões receberem e se tornarem também ovelha. Amém? Amém? Deus tem poder para transformar um dragão em ovelha? Tem. Deus tem poder para transformar um lobo em uma ovelha? Tem. Eu um dia fui lobo também, mas hoje sou ovelha. Um dia você também foi lobo, ou talvez dragão, mas Cristo te transformou hoje. És o quê? Ovelha. Seu poder de Cristo é manifestação do alto. Amém? Amém. Aleluia. Então o pastor, ele disse que a primeira meta que eles apresentavam era de 1.700.000. Agora subiu para 2 milhões e alguma coisa. E cada dia que passa, o pastor aperta mais. Os meses vão passando, aperta mais. Ele disse, aqui na Mundial, a nossa vida é assim. Pastor, esse é o único? Não. Eu, quando conversava com ele, no áudio, está gravado também, eu disse, lembra do pastor fulano? Eu disse, até falei, não fala o nome desse pastor aqui nesse áudio. Ele disse, já sei, entendi. Ele também não falou o nome desse pastor, graças a Deus, não falou. Há um outro pastor também, amigo meu, que já anda farto, anda cheio, e me falou muita coisa. O mesmo que esse pastor falou para mim, é o mesmo que outro pastor anterior me disse também. Conversou comigo. Na verdade, não é o testemunho de 1 ou 2 ou 3 pastores da Mundial. Porque ainda ontem à noite ou anteontem à noite,
eu recebi a ligação de um outro pastor da Mundial dizendo para mim: quando tiver preparado para me chamar, é só me avisar e eu venho. Os pastores que estão pedindo para vir, que querem vir, são pastores que querem ser salvos. Estão cansados do roubo, da mentira, das maracutaia lá dos altares. Eles disseram: esse não é o tipo de evangelho que um dia nós recebemos, que nós ouvimos. Não é para isso que nós nos tornamos pastores. Nos tornamos pastores para ganharmos almas e não para enganarmos. E eu falei para eles, se permanecerem assim, ali, nesse lugar, se não saírem desse lugar e morrerem ali, vão para o inferno. Porque no inferno tem muitos homens que mentiram ao povo. E é exatamente o que nós estamos lendo em 2 de Pedro, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Nos últimos dias farão comércio, farão de vós negócio. Cristo Jesus hoje, quando me mostrava as falcatruas, as brincadeiras dos altares, Cristo Jesus me disse o seguinte: pergunta aos pastores, pergunta aos homens que estão nos altares, em que momento é que eu lhes mandei venderem o meu evangelho? Essa é a pergunta que Cristo mandou fazer hoje, enquanto orava no quarto. Pergunta aos ministros, aos homens que estão vendendo a minha palavra, o meu evangelho, em que momento é que eu escrevi, em que momento é que eu apelei para eles venderem a minha palavra, para fazerem negócio com a minha palavra. Pastor, o que foi que Cristo te mostrou? O Senhor Jesus me mostrou milhares de igrejas aonde os pastores, eles pegam óleo, né, óleos, e em contato com as indústrias que eles têm aliança, a produzirem milhões de frascos. E nesses frascos, os pastores, eles colocam lá o quê? A cara deles. Eu já vi isso na igreja Hospital da Fé. Eu já vi no Hospital da Fé isso. Aonde o frasco que o suposto profeta, que é conhecido como profeta Eliseu Agostinho, que não é de Cristo não, no frasco que ele distribui para a população, para o povo, supostamente para as ovelhas, lá vem um papelinho, é a cara dele com a mão estendida, porque nasci para combater o inferno. Que tipo de inferno é que Eliseu Agostinho combate? Que tipo de ministério é que ele combate? Ele não combate inferno nenhum. Muito pelo contrário. Muitas pessoas, quando pisam a igreja no Hospital da Fé, eles vão com um demônio e saem lá com uma legião. Saem lá endemoniados. Entram lá com paludismo, saem com outras enfermidades. Além do paludismo, carrega consigo o HIV também. Por quê? Porque eles fazem transação de demônio, de enfermidade. Não há libertação ali. Uma pessoa endemoniada não pode libertar o endemoniado. Todo falso profeta está endemoniado. Se tem demônio, como é que vai expulsar demônio? Tudo o que acontece na igreja dos falsos profetas é teatro. É tudo brincadeira com o povo. O pastor chuta o bico, né? Dá aí o pontapé, as pessoas caem. Tira o casaco, atira, a multidão caindo. Tudo isso é brincadeira, tudo isso é teatro. Estão brincando com o povo. Amém? Amém. O Senhor Jesus mostrou-me também livros supostamente evangélicos. Cristo Jesus disse para mim o seguinte: de todo livro que existe na face da terra, só existe um único livro, que até hoje ele falou e não mudou nada, a Bíblia Sagrada. Todos os outros livros criados, elaborados, escritos pelos homens, na verdade são os demônios que estão incitando eles a escreverem tais livros, tudo para fins comerciais. Estão entendendo? Amém. Essa produção desses livros todos é para venderem, é para comércio. Pastor, só viste isso? Não, vi mais. Eu vi igrejas aonde
O cultuado, o venerado, o adorado não é Cristo. É o fundador da religião. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Pastor, é muita verdade vindo à tona. O Pai destapou, eu vou transmitir, e estou a transmitir o que Ele mandou. Eu vi igrejas com tapete vermelho, tapete que saiu do altar até a porta de entrada. Pessoas, para entrarem na igreja, para entrar na igreja, o pastor não pode pisar no chão, mesmo com tapete. O pastor tem de andar por cima das pessoas, até ser colocado no banquinho dele, na cadeira dele no altar, porque o pastor tem de ser reverenciado. Então, logo o pastor tem que ser levado nas costas, no cambembe. Tudo isso o Pai trouxe à tona hoje. Vi igrejas também, aonde no altar está a cara do profeta, né, do apóstolo, cara bem grande. E o Senhor Jesus falou para mim, filho, presta atenção, veja. Esses homens é que são adorados. Eles não estão ensinando o meu povo a me adorar, a me buscar. O verdadeiro evangelho, a minha palavra, eles não estão pregando. Muito pelo contrário, estão fazendo comércio. E eles mesmos estão se colocando em meu lugar. A honra que é para mim, eles estão buscando para eles. E lembra-se que na minha palavra eu disse: aquele que se exaltar será humilhado, será abatido. Mas aquele que se humilhar será o quê? Será exaltado. E eles estão buscando a honra para eles. Não estão pregando o meu evangelho, não estão pregando o meu nome. Por isso é que eles aparecem muito. Eu vi igreja, atenção, vi igrejas aonde os pastores estão ensinando que as fotografias, os retratos deles, que são estampados nas t-shirts, provoca milagre, cura. E as pessoas estão crendo nisso. Comprando t-shirt com a cara do apóstolo, do profeta, do pastor, vestindo, dizendo, não, se eu usar essa t-shirt, eu vou ficar curado. Não é mais o nome de Cristo que cura hoje. Agora o que cura é a t-shirt com a cara do profeta, do apóstolo, do pastor. Não é mais Cristo que cura. Nas igrejas deles, não é Cristo. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Amém? Amém. Cristo está voltando e muitas pessoas não estão despertando. É triste, igreja. É lamentável. O Senhor Jesus parou de mostrar? Não. Continuou mostrando. Não estava sozinho, nem falei para o Bel e a Nilson, tudo que o Pai me mostrou. Estávamos os dois no mesmo quarto. Só me vês a louvar, né? Em momento algum não parei. Mas tem um momento que lágrimas caíram do meu rosto. Era naquele momento em que tudo Cristo estava trazendo à tona, me mostrando. Para poder pregar hoje. Amém? Amém. O Senhor Jesus mostrou-me também, atenção, músicos, discos a serem comercializados. Discos supostamente de gospel a serem comercializados. Cristo Jesus me fez uma pergunta, filho. Se porventura o propósito desses cantores gospel, o dom que eles têm, o talento que eles têm, fui eu que lhes dei. Eu lhes dei não para comercializarem a minha palavra. Eu lhes dei para ganharem almas com a minha palavra. Mas eles estão comercializando. Olha os discos que eles estão vendendo. Pergunta a eles. Em que momento é que na minha palavra eu disse? O evangelho que eu deixei, o evangelho que eu vos dou, eu vos dei, vos entreguei para comercializarem. Cristo manda perguntar isso aos pastores. E por incrível que pareça, homens aqui dizem serem de Deus, serem de Cristo, que estão fazendo o quê? Estão ajudando nesse comércio. É aquilo que eu sou amigo, né? Do pastor Joaquim.
e o pastor Joaquim cantou gospel, tirou um disco, aí eu também pego, faço foto, ou me envia a imagem e carrego lá no meu estado do WhatsApp. Tá barato, apenas por 1.000 kwanza. Vem comprar o disco do pastor fulano. E o dito pastor que está fazendo a publicidade também para compra do evangelho é o mesmo que diz ser de Deus. Tem muita gente pensando que estão indo para o céu. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Amém? Amém. Estão comercializando a Bíblia, o Evangelho. Estão comercializando os louvores, os dons, os talentos que Deus deu. Cristo está voltando. Tudo isso aqui culmina na passagem bíblica. Segundas de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 4. Nos últimos dias farão de vós o quê? Negócios. É exatamente o que nós estamos vendo. Substituíram, atenção, até placa nós vemos nas ruas. A água do milagre. Lá está a água mineral, numa placa, né? Luanda, por exemplo, tem muitas placas lá. Dessas igrejas universal, mundial e tudo mais, aonde a água substituiu o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Vem para a nossa igreja, vem. Vem buscar a água do milagre. Para de sofrer. A mão de Deus está aqui. Vem buscar a tua água. É assim agora. Não é mais o nome de Cristo. Porque quando nós lemos a Bíblia em Marcos 16, versículo 16, quando Cristo está falando com os seus discípulos, Cristo está dizendo assim, em meu nome, não falou em nome da água, não. Em meu nome expulsarão os demônios. É o nome de Cristo que prevalece. É a pessoa de Cristo que prevalece. É a pessoa de Cristo que sempre irá prevalecer. Queira o homem aceite ou não. É Cristo. É Cristo. É Cristo que tem de ser apresentado, pregado, ensinado, venerado, cultuado. Simplesmente, unicamente, Cristo. Amém, igreja? Amém. Segundas Pedro, capítulo 3. Segundas Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Segundas Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Quem está falando é apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro dizendo para a igreja, estou escrevendo para vós uma segunda carta. Vocês já receberam a primeira. Nesta segunda carta, eu tenho a responsabilidade em vos fazer lembrar do que já vos foi dito na primeira carta. Eu vos disse que nos últimos dias viriam a existir muitos falsos profetas. E eu aqui estou vos dizendo, igreja, sabendo primeiro isto, versículo 3, eu aqui estou vos dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores. Pastor, quem são os escarnecedores?
pessoas que não têm amor, respeito pelas coisas santas, pelas coisas sagradas. Escarnecedores são aqueles que não têm respeito, nem temor e tremor pelos seus pais, por Deus, pelo seu semelhante. Pessoas que andam de acordo com o padrão do mundo. Pessoas que mergulham no pecado, que caminham no pecado e não querem, em momento algum, aceitar a santidade. E a Bíblia aqui vai dizendo que esses homens andarão segundo as suas próprias concupiscências, segundo o desejo dos corações deles. Esses homens estão andando assim porque eles estão obedecendo o desejo da carne deles, o desejo de Satanás, dos demônios. Tudo isso, na verdade, meus queridos, são sinais da vinda de Cristo. Tudo isso que está acontecendo são sinais dos últimos dias. Amém? Amém. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Entenda. É uma pergunta que está ali. Quem está perguntando são os ímpios. Pedro está dizendo, aí nessa passagem, que um dos sinais dos últimos dias, que um dos grandes sinais da vinda de Cristo, é ouvirmos esses homens dizendo o seguinte: durante muito tempo nós já ouvimos falar que Cristo vem, Cristo vem, Cristo não vem, porque ele faz uma pergunta, apóstolo Pedro. Essa pergunta, na verdade, que Pedro está fazendo, ele está se colocando no lugar de quem? Dos ímpios. Dizendo que nos últimos dias, esses ímpios aí, esses perdidos, eles estarão perguntando: quando é que Cristo vem? Porque nós já ouvimos falar que Cristo vem, o tempo passou até que Cristo não veio. Até ouvirmos pessoas dizendo que Cristo não vem. Até o dizer Cristo está demorando. Aí está dizendo que até isso é profético. Está mostrando que até o dizer que Cristo não vem é uma profecia. Amém? Amém. E quantos de nós aqui já ouvimos homens e mulheres dizendo que Cristo não vem? Quantas pessoas perderam a fé? Só mesmo até ali é um sinal da vinda de Cristo Jesus. O dizer que Cristo não vem é sinal da vinda dele. E muitos estão pensando que Cristo ainda vai demorar para vir. Eu não sei a hora nem o dia, mas Cristo está preparado para se manifestar. O Pai está preparado. Haverá um dia em que os homens vão assustar que a porta da arca fechou. E quando a porta da arca fechar, quando a graça terminar, acabou para muitos. Muitos ainda estão dormindo e pregando o evangelho light. O evangelho do conformismo. O evangelho do nada é pecado porque Cristo Jesus já se fez pecado em nosso lugar. O evangelho liberal. Enquanto Cristo está voltando. Está tudo acontecendo. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, diz o seguinte. Apocalipse 22, versículo 18, diz o seguinte. Porque eu testifico a todo aquele, Apocalipse 22, versículo 18. Olha o que Deus está dizendo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescer alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste. Está dizendo se alguém fazer o quê? Se alguém acrescer alguma coisa, as pragas que estão escritas no livro virá.
sobre a vida da pessoa que acrescer alguma coisa na Bíblia. Aí eu pergunto, por que o mundo está como está? Por que o mundo está doente? Porque os pastores, maior parte deles hoje, os que se venderam, eles acresceram muita coisa hoje em seus templos. As mortes que nós estamos vendo, na verdade, é consequência. Estão percebendo? Essas mortes, essas enfermidades, essas doenças em massa, os catástrofes em massa, os terremotos em massa, tudo que o homem está vivendo, que o homem está contemplando hoje, as dores, as lágrimas, as traições, tudo isso, na verdade, são pragas, é consequência por terem acrescentado na Bíblia Sagrada o que Cristo disse não pode, eles estão fazendo. Cristo disse: ai de quem acrescentar, aquele que acrescer alguma coisa, as pragas virão. A Bíblia diz o quê? Deixa a mamar, filho. A Bíblia diz o quê? Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então, toda nação que não tem Cristo Jesus como cabeça, como mestre, como pilar, como fundamento, está em maldição. Está debaixo de uma maldição. Tudo o que está acontecendo hoje, na verdade, é porque se multiplicou. As doutrinas de mentira têm se multiplicado a cada dia que passa. E Cristo está dizendo, quem a crescer, as pragas vão lhe alcançar. O mundo está como está. Isso é praga. Amém? É consequência. Os pastores não querem se adaptar ao evangelho que Cristo Jesus pregou. E como eles estão tentando adaptar o evangelho ao evangelho que eles inventaram, agora o mundo está doente. O mundo está enfermo. Quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 16, nós vemos Deus triste com o povo judeu, com o povo escolhido. Sabe por quê? Deus está chamando atenção ao povo escolhido, ao povo de Israel, ao povo judeu. Em Jeremias capítulo 16, Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, ouve, presta atenção. Esse povo por se desviar vai gemer, vai haver morte. Os pais desses jovens aqui, eles vão morrer. Cristo está dizendo, as festas vão terminar. Os casamentos até poderão casar, mas o povo não ficará amontoado, porque eles esqueceram a minha palavra, porque eles se desviaram do meu mandamento. Estão entendendo? E o próprio Deus no versículo 10, atenção, no versículo 10, disse o seguinte para Jeremias, Jeremias, presta atenção, se esse povo perguntar para você, por que Deus vai lançar praga contra nós? Por que dores terríveis Deus vai liberar para nós? Se eles perguntarem por quê, será que tamanho pecado nós cometemos? Deus falou assim para Jeremias, Jeremias, vai dizer para esse povo o seguinte, os vossos pais pecaram contra mim, os vossos pais pisaram na minha palavra, desrespeitaram o meu mandamento e foram servir a outros deuses. E vocês que sois filhos estão fazendo pior que os vossos pais. Jeremias capítulo 16. A partir do versículo 1 ao versículo 21, se não estou erro. Versículo 21. Deus está dizendo que o povo dele, escolhido por ele, estaria debaixo de praga, de maldição. Por quê? Atenção, prestem atenção que eu vou falar. Toda igreja, toda religião que não aceita se adaptar ao parâmetro bíblico,
à luz do evangelho que Cristo pregou, essa igreja fica debaixo de maldição. Cristo sai de lá. Cristo com a palavra dele. Amém? Amém? E quantas religiões estão debaixo de maldição? Quantas? São milhares. Deus está chamando a atenção. Porque esse é o último tempo. Essas são as últimas colheitas. Cristo está voltando e muitos estão dormindo. Versículo 11 ao versículo 12 de Jeremias 16. Deus está dizendo para eles: os pais deles se prostituíram com os deuses. Os filhos deles estão fazendo pior que os pais deles. Agora eu pergunto, no nosso tempo aqui, os nossos pastores, os líderes religiosos de hoje, atenção, eles estão fazendo o quê? No passado, aqueles buscaram outros deuses. Quais são os deuses dos pastores de hoje? O Deus do sexo, o Deus do dinheiro, o Deus da fama de acordo à terra, segundo a terra, de acordo à visão terrena. É isso que os homens estão buscando. Amém? Amém. Aqueles se prostituíram com outros deuses. Aqui não. Aqui estão se prostituindo com o sexo, com o Deus do sexo, da mentira e tudo mais. Eu pergunto, cadê os pastores da verdade afinal? Aonde é que estão os profetas de Cristo no século 21? Estão onde? Por que as pregações que nós ouvimos aqui, nós não ouvimos na TV? Por que as pregações que nós ouvimos aqui, essa verdade toda, não ouvimos nas rádios? Por que essas mensagens nós não vemos no YouTube? Poucos estão abrindo a boca pregando o verdadeiro evangelho. São poucas pessoas. 99,9% não falam da parte de Deus. Tem muita gente dizendo que estão pregando por meio do Espírito Santo. Estão pregando por meio de espíritos de engano. Cadê os que pregam a verdade? Cristo Jesus não apresenta um evangelho que dá avião. Cristo não traz um evangelho que traz um iate, que dá iate. Cristo não apresenta isso. Eu posso ter dificuldade, repito, na língua portuguesa, mas uma coisa sei: o que sai da minha boca é espada. Espada. E essa espada corta, porque não sou eu quem falo, é Cristo quem fala. Amém, igreja? Amém. Segundo Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Sabe o que a Bíblia vai dizendo aqui? Que esse povo aqui, essa geração aqui, essa geração do pecado, da idolatria, da imundícia, não suportarão a sã doutrina. Esse povo não suportará a verdade, os caminhos de Deus, os pensamentos de Cristo. Os pensamentos de Cristo faz confusão a quem tem demônio. Os pensamentos de Cristo, o evangelho de Cristo incomoda quem não está em Cristo. E Cristo está dizendo que esse povo de hoje é um povo que não suportarão a darem ouvido o quê? A verdade. Muito pelo contrário, eles vão correr atrás das igrejas, dos pastores que pregam aquilo o que eles querem ouvir. O que esse povo de hoje quer ouvir? Usar postiço não é errado. Usar make-up não é errado. O tipo de roupa que você põe não tem pecado nenhum. Se a tua bunda fica marcada ou não, se os teus mamilos aparecem ou não, não é pecado. Veste o que quiser, põe o que quiser, liberam tudo. E esse povo, por não gostar dessas verdades,
estarão buscando pastores que alisam o ego, que passam a mão, que dizem, não, não é pecado não. Você pode se parecer que nem uma bruxa, aplica as tuas unhas, pinta a boca vermelho que nem prostituta. Muitos não conseguem estar aqui no nosso meio, porque quando vêm aqui, até dizem assim, até Deus está lá naquela obra. Eu vejo Cristo naquele ministério, mas o problema é o postiço. Eu gosto de postiço. É o make-up. Eu gosto do make-up. Então eles desistem de estarem no nosso meio. E tem aqueles endemoniados que dizem, pastor, elemento surpresa, está a perceber mal o evangelho, por isso está a pregar contra a peruca. Atenção. Eu aprendo com o joelho no chão, Cristo falando comigo. Enquanto uns que estão me condenando estão aprendendo a ler livros de escritores de acordo com a carne. Aqueles que estão escrevendo livros supostamente espiritual, que lá na verdade, no fundo, são demônios escrevendo livro através do corpo de uma pessoa. Aí fazem uma junção de versículos, né, bíblicos, pega nesse livro, pega naquele, faz uma mistura e dá uma heresia que defende o quê? O postiço. Não podemos usar o postiço. Não é má percepção, não. Se eu prego duro como prego, é porque eu conheço Cristo fora da letra. Enquanto os que pregam como pregam, mentira, conhecem Cristo, mas Cristo da letra ainda. Há uma diferença quando a pessoa tem encontro com Deus fora da letra, em relação àquela pessoa que conhece Cristo ou Jesus só pela letra. Eu já preguei aqui com textos e contextos, Antigo Testamento e Novo Testamento, Cristo Jesus apontando para essas desgraças que as mulheres usam. A imagem original de uma mulher é aquela que ela carrega consigo, traz consigo, desde o ventre da sua mãe. Olha para as crianças que nós temos aqui, para as menininhas, crianças. Olha para essas bebês, para essas meninas e veja se há um make-up nessas crianças. E quando nasceram com make-up? Nunca. Tem unha aplicado aí? Não. Então é assim que Deus criou. Vamos manter a obra de Deus original. Não temos aqui de inventar história. Buscar unha que o diabo é que trouxe para esconder o que Deus deu. Deus deu aquela unha que não é plástica para você. Usa a unha que Deus te deu. Amém? Amém? Deus te deu um cabelo original. Usa o teu cabelo original. Não usa cabelo de morto, não. Se há pastor que desejava me convidar, depois de receber esse áudio, vai dizer assim, cancelo, mudei de ideia, não lhe convido mais. Só que não muda nada, não altera nada. Porque afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, as ovelhas até desses pastores vão ver minhas mensagens. Por quê? Porque o próprio Cristo é que vai fazer essas mensagens ir até os ouvidos deles. Até pode lhe proibir, não ouve a pregação desse pastor aí. Esse pastor é meu pirado. Sou pirado em Cristo Jesus. Enquanto eles são pirados, né? Pelas coisas terrenas, pelas coisas da terra. Apostasia. Apostasia é o que nós estamos vivendo. O livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz que nos últimos tempos nós viveríamos o momento de apostasia. A Bíblia diz que as igrejas apostatar-se-iam da fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Sabe o que apóstolo Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: igreja, quando vos pregarem, quando vos anunciarem a respeito da vinda de Cristo, atenção, não fiquem aterrorizados, pois o arrebatamento, a vinda de Cristo não vai acontecer, o arrebatamento não vai acontecer sem que antes, primeiro, se revele o anticristo, primeiro, apostasia e em segundo lugar o anticristo. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é a morte da igreja, decadência espiritual, esfriamento da igreja. Paulo disse, primeiro vai acontecer a apostasia, a igreja vai se esfriar. Depois do esfriamento da igreja, aí o anticristo vai se apresentar. Depois é que Cristo vai se apresentar. Amém? Agora pergunto, já não estamos vivendo o tempo em que a igreja está fria? Não estamos vivendo o momento apostata? A igreja apostatou-se da fé. A igreja tornou-se prostituta. E olha que não é só uma prostituta, não. São várias prostitutas dos 4 cantos da terra. Esfriamento, decadência espiritual, aonde os pastores não podem mais pregar a verdade, porque não querem, porque apostataram-se da fé. Abriram mão de Cristo, permitindo, liberando tudo dentro das suas congregações. Discoteca dentro da igreja, funk tocando dentro da igreja, kizomba dentro da igreja, kuduro dentro da igreja. Chamam os músicos ímpios, os mundanos, lhes colocam nos altares, lhes dão o microfone, canta Roberto Carlos, canta Anselmo, na igreja assim. Quando esses caras aí saem para poderem cantar louvores, como é que os palcos deles se parecem? Parece palco dos ímpios, porque eles querem aplauso. É assim ou não é? Tudo isso são os sinais dos fins. Nós estamos vivendo o momento da apostasia. O esfriamento da igreja é o que nós estamos vivendo. A Bíblia está dizendo que a apostasia é um dos grandes sinais da vinda de Cristo. Depois desse esfriamento que nós estamos vivendo, é o anticristo que vai se apresentar, porque eles já existem. E quando o anticristo se apresentar, ele só terá 7 anos de governação, ou de governo. Haverá uma paz mundial. E essa paz mundial que está aí chegando, na verdade, é uma paz que só vai perdurar 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Depois disso, vai se levantar uma terrível guerra. Cristo está voltando. E as pessoas estão namorando. Amém? Amém. Cristo está voltando e as pessoas estão brincando. Cristo está voltando e homens estão se tornando gays. Cristo está voltando, mulheres estão se tornando lésbicas. Cristo está voltando e a produção de bebedeira, bebida alcoólica em massa. Quanto mais próximo dos fins nós estamos, maior é a depravação na terra. Maior é a iniquidade sobre a terra. Amém? Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Sabem, porém, isto. Sabe, porém,
isto, saibam dessa verdade, conheçam essa profecia, despertem, Igreja de Cristo Jesus. É o que Deus está dizendo. Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Agora eu pergunto, esse nosso tempo aqui, como é que ele é? É tempo difícil, tempo trabalhoso. Quantas vezes você tem reclamado sobre o governo do nosso presidente, do João Lourenço? Quantas pessoas reclamam? E isso não é só para Angola, não. Esse tempo difícil, esse tempo trabalhoso é no mundo todo. Está duro para as pessoas viverem. Está difícil para as pessoas se manterem firmes, vivas, em pé. Tudo isso, na verdade, está nos alertando que Cristo está às portas, que o anticristo está preparado para governar. E as pessoas não estão vendo. Nem que eu morrer daqui a um ano, entenda. Se eu morrer daqui a um ano, daqui a 5 anos, de uma coisa eu sei, pelo menos em pouco tempo, muita verdade eu preguei. E é incrível, algo muito incrível acontece aqui na Terra. Enquanto a pessoa estiver vivo ou viva, quase que ninguém fala da pessoa. Se eu morrer amanhã, vão ver a velocidade desses áudios aqui. Vai se espalhar nos 4 cantos da terra. Ele pregou, ele falou, ele disse. É só morrer para se tornar lenda, né? Famoso, conhecido. Enquanto vivo, tá perto. Por quê? Aí está o diabo, não querendo que a verdade venha fluir, possa fluir. E ainda há quem diz, não, pastor Dalvan, faço profeta. Vai conhecer a Bíblia, dobre o joelho e ora. Para poder conhecer quem é de Deus e quem não é. Versículo 2. Versículo 1, perdão. Lê mais uma vez. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Profanos são pessoas que desrespeitam as coisas sagradas. Pessoas que não têm respeito por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, pisam, banalizam, cospem. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias haveria todo esse tipo de pessoa. Pessoas que não honram pai e mãe, pessoas que desrespeitam pai, mãe, ofendem. Tudo isso, na verdade, só revela a vinda de Cristo. Você que está aqui, menino, menina, criancinha, que não tem respeito pelo teu tio, pela tua mãe, fala com a tua tia, com o teu tio, como se fosse pessoa da mesma idade, você tem demônio, tem que se libertar. Estão a te usar nos demônios para revelar a vinda de Cristo. Fala com a mãe como se a mãe dela ou dele é que tivesse no ventre dela, menino ainda, criancinha, menininha. Desrespeitando os mais velhos. Por quê? Tem demônio aí. Tudo isso, na verdade, está revelando os sinais dos fins. A vinda de Cristo. Quantas vezes a Bíblia diz que as pessoas seriam o quê? Desafeiçoados, sem amor por si mesmo. Pessoas que não se cuidam, não se amam. A boxa é algo interior. Amém? Ninguém pode saber a cor da tua boxa, mas o tipo de calça que põe. Baixa, aparecendo a boxa. E há quem veste, mulher que veste, biquíni vermelho, azul, verde, e a tanga fica aí marcado, né? Na rua, tá andando. Dá mesmo conta, a tanga dessa mana aí é vermelha, é verde. Não foi ele ver em casa. A pessoa não foi correr atrás na casa dela para ver. É na rua que se vê isso. E domingo é a mesma que está pegando a Bíblia, está aí para o culto. E muitas das vezes até tem posição dentro da igreja. Ocupa cargo na igreja. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que
Quando tá em briga com alguém, leva para a cama até o dia seguinte, uma semana, 2 semanas, um mês, não consegue perdoar. Mesmo muitas das vezes a pessoa pedindo perdão. A boca bem grande, parece de coisa, né? Tromba do elefante. Não quer perdoar. O focinho fica em cima, se torturando a si mesmo. Pessoas que não conseguem se perdoar. Está escrito aqui. Nos últimos dias viriam a existir esses homens. E é o que nós estamos vendo hoje. A pessoa, muitas das vezes, que te machucou, pediu perdão, já está bem. Você que não quer perdoar, fica a fermentar aí dentro. Vai dormir mal, carrancudo. Acorda no dia seguinte, o dia fica mal. Uma semana se torturando porque não consegue perdoar. Tudo isso são sinais dos fins. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, pessoas que levantam calúnia, inventam história, tudo para poder matar, destruir a vida da pessoa. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mais amigos do dinheiro, das coisas da terra, mais amigos dos carros e das casas, mais amigos do pecado do que amigos de Deus. Essas pessoas não gostam de serem repreendidos, corrigidos. Se for repreendido ou corrigido, a cara muda, a tromba sai, as garras do urso saem, ou da hiena, né? Se é que hiena tem garra, do gato. Estamos vivendo esse tempo. Amém, igreja? Para nós finalizarmos a mensagem que nós começamos há 5 dias atrás. Apocalipse 22, versículo 12 ao versículo 16. Apocalipse 22, versículo 12 ao versículo 16. Estamos finalizando com o trabalho que nós começamos há 5 dias. Amém? Apocalipse 22, versículo 12 ao versículo 16, diz assim: E eis que cedo venho. Quem está a falar é Cristo. E eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Pastor, quem são os cães? Os cães são aqueles que um dia abraçaram a fé em Cristo, andaram em santificação. Os cães são aqueles que um dia condenaram o pecado, fugiram o pecado, deixaram o pecado e serviram Cristo. Mas depois de um tempo, depois de uma dada altura, abandonaram a fé que tinham em Cristo e voltaram no passado, na depravação, no pecado. O cão voltando ao seu próprio vômito. O cachorro é assim, vomita, sai procurando alimento, depois volta no mesmo vômito, engole, come. A Bíblia está dizendo que esses ficarão de fora. Esses não herdarão o reino dos céus. Infelizmente, muitos homens conheceram Cristo um dia. E hoje, eles são cães. Voltaram a seus próprios vômitos. E não conseguem mais voltar para Cristo porque não querem voltar para Cristo. Ficarão de fora os cães, versículo 15. E os feiticeiros vão ficar. Por isso é que continuamente eu bato na mesma tecla. Eu toco muito nessa tecla para despertar as pessoas que a bruxaria mata. A bruxaria condena, leva, destrói a alma, leva para o inferno. Se aqui dentro desta sala tem uma feiticeira, um feiticeiro, preste bastante atenção. Se você morrer nessa bruxaria, mesmo ouvindo essa verdade toda, no inferno tem um lugar
com fogo, aguardando a tua alma. E você vai lembrar das palavras. Vai lembrar que você olhou para a cara do pastor Dalvan. Vai lembrar que você olhou para a cara do pastor Elemento Surpresa, mas você está lá por livre e espontânea vontade. Você que escolheu estar lá. Pois a verdade que é pregada todos os dias é feiticeiro, é feiticeira. Chama em particular, pastor, eu tenho mixorda, eu tenho cordas, eu banhei, eu me consagraram com sangue de porco, de galinha. Pastor, eu quero me libertar, me ajuda, por favor. E nós vamos te ajudar. A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Cristo Jesus disse, se dentre vós alguém pecar, nós temos um advogado diante do Deus Pai, justo. Cristo Jesus é justo. E Ele é a propiciação, não só pelos nossos, mas de todos os nossos pecados, do mundo todo. Cristo é o nosso advogado. E Ele é o advogado nosso e de todo mundo, que dele quer se apresentar, que dele quer buscar. Estão entendendo? Amém. Então, se você aqui for feiticeiro ou feiticeira, presta atenção. Aproveita essa oportunidade para ir para o céu. A carruagem está passando. Ou você sobe ou sobe. Porque se você desprezar, quando você desejar com que a mesma carruagem que você desprezou passe, estás no inferno. Acabou para você. Amém. Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Até agora nós tocamos na mesma tecla. Voltar à igreja católica. Muito católico está indo para o inferno. Porque aqueles bonecos aí que estão adorando, aquilo é idolatria. Aqueles bonecos não é Maria, não é santo, não é Cristo, não é nada. Aqueles bonecos da católica não passam de imagens de demônio. Pessoas estão adorando, venerando, cultuando o demônio. Isso é idolatria. E esses não herdarão o reino dos céus. Aqueles que estão insistindo, adorando, venerando líderes religiosos, estão morrendo, indo para o inferno. E muitos vão morrer assim, se não se arrependerem, e ainda vão para o inferno. Antes, como católico, aceitar essa verdade, correr atrás de um pastor, atrás de um irmão que conheça a verdade para lhe mostrar, do que duvidar. Não, a católica é de Deus. Daqui não sai, vou permanecer. Essa pessoa é burra. Quem realmente é sábio, se ouviu falar, vai procurar quem possa lhe explicar a luz das escrituras para poder aprender e despertar, do que se prender em uma doutrina de Satanás, da porcaria do inferno, e amanhã, quando morrer, e para o inferno dizer o quê? Quando estive na terra me avisaram. Se eu soubesse, aquele padre fulano, quando vir para o inferno, vou lhe cafricar. Só que no inferno não tem como cafricar o padre, não. Cada um com a sua grade. Já foi enganado mesmo. Acabou. Versículo, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e cometa a mentira. Filho, meninos, aqui dentro, ainda bem que tem muita criança aqui. Isso é bom. Eu pergunto aqui a essa geração futura. Dentre vocês aqui, quem gosta de mentir muito? Pastor, gosta de mentir quem? Quem? Mentias muito, né? Já não mente mais. Ou ainda mente? A Bíblia está dizendo que quem mente de forma... Os mentirosos não herdarão. Aqui tem muita criança que gostam de mentir, tem. Quem mexeu aqui? Não, não fui eu, mamãe. Quem tirou aquilo? Não fui eu, tá mentindo. Você foi aonde? Não, fui na avó. Não foi na avó. Foi namorar. Você foi aonde? Não, eu estava mesmo aqui na esquina, aí atrás. Não estava lá atrás nada. Estava a se rebolar. Tem muita gente mentindo. Prestem atenção. Pessoas que já entendem e compreendem essa palavra. A mentira leva para o inferno. Amém? Amém. Esses não herdarão o reino dos céus. Os que amam a mentira. Cristo Jesus não é mentiroso. Cristo não nos chamou para mentira, para nós mentirmos. Cristo nos chamou para santidade, pureza.
Cristo Jesus nos convida à verdade, porque a verdade é Cristo. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Aqui está falando de pastores, pregadores. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar, para vos ensinar, para vos exortar, para vos pregar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo Jesus disse que vem, é porque ele vem. Amém? Mateus 24, versículo 14. Olha o que está dizendo, para nós finalizarmos. Mateus 24, 14. Olha o que a Bíblia vai dizendo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não está dizendo que é o evangelho da prosperidade, do roubo. E este evangelho que vocês ouviram será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Até aqui eu fecho do tema. Os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Aplaudam Cristo Jesus, igreja.